O começo depois do fim. Capítulo 455, Divergente. Ponto de vista, Arthur Levin. Espere. Lutei para abrir os olhos, mas mesmo quando concluí a tarefa, mal conseguia enxergar. Apenas uma coisa estava clara. Mãe. Ela era mais jovem, muito mais jovem. O estresse dos anos difíceis, vívidos, ainda não transparecia em seu rosto. Seu cabelo ruivo era mais espesso e de cor mais rica, sua pele mais lisa, seus olhos mais brilhantes. Eu me senti cheio de calor enquanto olhava para ela. Olá, pequeno Art, sou seu pai. Você pode dizer papai? Querida, ele acabou de nascer. Meus pequenos e tensos olhos se arregalaram quando olhei para meu pai. Eu quase tinha esquecido o quão carismático ele era, especialmente naquela época. Seu queixo quadrado ainda estava bem barbeado, destacando suas feições juvenis, e seu cabelo, de cor castanho acinzentado, era mantido aparado. Uma sombra de memória, como outra camada da minha mente trabalhando separadamente sob a minha consciência, referia-se às suas sobrancelhas estendendo-se agudamente como duas espadas, fortes e ferozes, mas ao mesmo tempo caídas e gentis. Enquanto eu olhava para suas íris azuis profundas, quase sáfiras, molhadas de lágrimas, senti meus próprios olhos começarem a lacrimejar. Ondas de emoções complexas e concorrentes passaram por mim e eu desabei. Um lamento selvagem e infantil saiu da minha boca e dos meus pulmões. Doutor, há algo errado. Meu pai perguntou. Por que ele está chorando? O médico descartou a preocupação do meu pai, dizendo: os recém-nascidos devem chorar, Sr. Levin. Por favor, continue descansando por alguns dias. Estarei disponível caso você precise de mim para alguma coisa. Eu não entendo. Este momento marcas o primeiro dia da minha nova vida, não é? Mas certamente, não renasci, de novo. Senti que estava ficando com fome e cansado. Foi difícil manter meus pensamentos corretos. Eu só preciso descansar, comer, então pensarei com mais clareza. Em algum lugar no fundo da minha cabeça, senti uma pressão que era ao mesmo tempo fria, sombria e reconfortante, mas intensa, vibrante e vigilante, mas não consegui trazer nada mais para o primeiro plano da minha mente consciente do que apenas isso enquanto eu derivou em uma nuvem tecida de fadiga, incerteza e anseios do corpo de uma criança. Eu gritei com a alegria de um bebê enquanto meu pai me balançava pelo seu quarto simples. Eu adorava tudo que ele fazia, recompensando com risadas selvagens e olhares arregalados. Parecia quase impossível manter a dissonância e a lógica racional de um adulto que já tinha vivido meio século em duas vidas diferentes, mesmo antes de renascer novamente em meu próprio corpo infantil. As memórias da minha época anterior como bebê repousavam meio formadas em cima da minha mente consciente, como óleo na água. Mas minha vida foi diferente desta vez. Eu era diferente. Eu não sabia ao certo porquê, mas a atração de ser recém-nascido era muito mais forte, como se fosse uma terceira camada sobre minha personalidade. Na verdade, sempre que eu parava de me concentrar em quem eu era, o Arthur Levin que já havia vivido 20 anos de vida, que havia lutado contra foices e azuras, que havia dominado todos os 4 elementos apenas para perdê-los antes de encontrar o éter, eu parecia afundar abaixo da superfície, vivendo minha vida exatamente como antes, sem pensamento ou esforço consciente. Da mesma forma, alguém pode caminhar por caminhos comuns para chegar ao seu destino, apenas para descobrir que não tem nenhuma lembrança da jornada. Houve um som de batida e uma dor inesperada na minha perna. Os instintos de uma criança anularam meus sentidos lógicos e comecei a chorar alto e desesperado. Papai olhou em volta em pânico, me puxando com força contra seu peito e me dando tapinhas nas costas com força. Calma, Art, calma. É só um arranhão, você não precisa, Reynolds. O que você fez? A voz da mãe entrou na sala, logo à frente da própria mulher. Ela me tirou dos braços do meu pai, olhando furiosamente para ele. Depois começou a cuidar do meu arranhão. O meu bebê. Seu pai mutilou você? Está tudo bem, pequeno Art, está tudo bem.
Sua mamãe é uma curandeira, você não sabia. Ainda chorando, fui colocado na cama deles. Então, com um soluço que sacudiu meu corpo minúsculo e macio, parei quando a luz começou a sair das mãos de minha mãe. A luz banhou minha ferida e o arranhão começou a desaparecer como se nunca tivesse existido. Este momento foi minha primeira percepção de como a magia era diferente em Dikaten do que o Qin na Terra. Observar minha mãe curar minha ferida foi um trampolim para meu interesse por mana. Somente agora partículas roxas flutuavam no ar, quase como se estivessem investigando a luz. Eles dançaram dentro dele, girando nas mãos da minha mãe e rolando pela minha pele. Aiter, eu disse, percebendo várias coisas ao mesmo tempo, mas esquecendo de manter minha postura de criança. Com licença, disse mamãe com um sorriso bobo, beliscando meu nariz de leve. Veja, tudo melhor. Ela esfregou o pedaço de pele que não apresentava mais nenhum arranhão, mas eu não estava mais prestando atenção. Posso ver as partículas etéricas, mas não poderia ter visto ou sentido o éter neste momento da minha vida. Eu tinha apenas alguns meses e nem tinha núcleo de mana. Levaria muitos meses até que eu começasse o processo de reunir toda a mana do meu corpo em um núcleo, a menos. Pequenas coisas, momentos, foram diferentes, mudados pelas minhas ações, mas na maior parte do tempo eu passei por essa oportunidade na minha vida exatamente como antes. Senti um déjà vu estranho e desconfortável ao lembrar que havia ativado quarta pedra angular. Destino, pensei, franzindo o rosto em concentração. Estou em busca de insights sobre o destino. Essa revelação repentina do éter atraiu meu foco para dentro, para o yin e o yang da escuridão e da luz que pressionavam a camada interna do meu subconsciente como um som que não era ouvido. Sylvia. Regis. Senti meus membros macios de bebê se contorcerem enquanto a ansiedade inundava seu corpo minúsculo. Como eu os esqueci? Eles deveriam comigo. Eles são, disse uma voz feminina ligeiramente distorcida. Virei a cabeça desajeitadamente, tentando olhar ao redor da sala. Mamãe estava franzindo testa para mim, fazendo uma pergunta, mas não conseguia absorver suas palavras. Em vez disso, encontrei os olhos dourados da minha ligação, Sylvie, exceto que eles não eram exatamente dourados, mas transparentes como o resto dela. Ela parecia a mesma de antes, jovem e nova, mal tendo adquirido sua forma humana. Exceto que ela também estava magra e assombrada. Mesmo descontando sua natureza incorpórea, ela parecia fraca, como se estivesse desaparecendo. Ah, Sylvie, você está aqui. Você esteve o tempo todo. Sinto muito, é muito mais difícil manter um senso de mim mesmo nesta forma, não, Arthur? Não sou a Sylvie que entrou na pedra angular com você. Hesitei em responder, profundamente confuso. Eu estava ficando cansado de novo e meus olhos se fechavam enquanto mamãe me embalava nos braços e me arrulhava para dormir. Eu sou a Sylvie que trouxe você para os Levins, que cuidou de você terra, que ainda não foi reconectada com o pedaço de mim agora mantido em êxtase dentro do meu ovó, pensou Sylvie, suas palavras se formando não no ar, mas diretamente na minha cabeça. Ela me deu um sorriso compreensivo. É confuso, eu sei. Porque, na verdade, eu também não sou aquela Sylvie. Eu sou sua projeção daquela Sylvie. Porque isso é tudo que é. Tudo que é. Você está projetando sua vida no reino da pedra angular, e a magia contida aqui permite que ela aconteça novamente. Enquanto você dorme, sonha. Minhas pálpebras tremeram e senti meu corpo infantil relaxar. Mas, parece tão real. E se for verdade, bocejei e estiquei os braços rechonchudos, como você saberia? Você não pode saber nada que eu não saiba, e então, embora eu tentasse evitar, adormeci novamente. Com uma onda de mana, o núcleo se formou no meu externo. Foi ótimo, até mesmo além das palavras. Eu simultaneamente senti a onda de sucesso por ter formado o núcleo pela primeira vez, bem como a alegria sentimental de sentir o núcleo de mana atraindo mana para dentro do meu externo mais uma vez, algo que nunca pensei que aconteceria.
Comecei a fechar os olhos para sentir meu núcleo de mana recém-formado, mas a memória do que aconteceu a seguir deslizou pela névoa do tempo que estava constantemente me engolindo, e em vez disso olhei ao redor para a casa semi-demolida, cujos escombros ainda estava chovendo do céu. Ao longe, ouvi minha mãe gritar: "Parte! O meu bebê! Você está bem?" Mas meu foco estava em outra coisa. Não a sensação de mana recém-disponível que formigou no limite da minha consciência, mas as partículas de ametista do éter que foram deslocadas pela força externa do meu despertar. Não apenas os mais próximos foram deslocados, mas o éter além da esfera dos destroços parecia estar se aproximando, quase como se estivesse curioso, como se o próprio éter estivesse vindo investigar. Mas por que o éter agiria assim? Eu tinha esquecido de considerar como eu poderia senti-lo, muito menos o que sua presença e ações sugeriam. Meus últimos anos foram engolidos pelo ritmo de reviver minha vida quando criança. Ao fundo, mamãe, que me pegou nos braços, disse fracamente: "Parabéns, Art, querido", enquanto meu pai exclamou: "Você acordou, campeão." Impressionado com uma consideração repentina, tentei ativar Goldstep. Não havia nenhum brilho de uma runa divina em chamas, nenhuma sensação de éter inundando meu corpo de quase 3 anos de idade, o que fazia sentido. Eu não tinha núcleo de éter nem runas divinas. E, no entanto, os caminhos etéreos iluminaram-se vagamente diante dos meus olhos, piscando e desaparecendo rapidamente, como se eu estivesse vendo duas imagens concorrentes do mundo, uma sobre a outra. Eu imediatamente parei de tentar canalizar o éter enquanto meu externo se apertava dolorosamente. "Art querido, você tem certeza de que está bem?" perguntou a mãe, com lágrimas nos olhos e linhas de preocupação enrugando sua pele macia. Ao lado dela, completamente alheio, o pai estava praticamente pulando entre os destroços. "Meu menino é um gênio. Acordei antes dos 3 anos de idade. Isto é sem precedentes. Achei que era rápido, mas isso está em outro nível." "Sinto muito, mãe, estou bem", eu disse, resistindo à vontade de enfiar os dedos no meu externo dolorido. Quando um vizinho correu para ver o que havia acontecido, procurei meu pai, que me pegou no colo com orgulho e me deixou descansar em seus braços. No conforto de sua concha protetora, observei a atmosfera ao redor da casa, observando enquanto mais e mais éter parecia se reunir, como tantos vagalumes violetas. "Pare", eu disse, uma onda de memórias de vidas anteriores trazendo de repente toda a minha mente para o presente. Olhei em volta, realmente percebendo onde estava. Talvez tenha sido algo na minha voz, mas a caravana parou quando Durden parou os Skitters. "Qual é o problema, Parte?" perguntou o pai, parecendo confuso. Engoli em seco, ficando frustrado com tudo isso pela primeira vez. Foi enlouquecedor perceber que eu havia escapado na fuga de simplesmente reviver minha vida passada. Um vento frio soprava pelas grandes montanhas enquanto nossa carroça puxada por deslizadores seguia em direção ao portão que nos levaria a Shirus. Eu tinha quase 4 anos, já havia conhecido os Tvindorns e estávamos nos aproximando do momento mais fatídico da minha vida. Fatídico. O mundo zumbia dentro da minha cabeça como uma abelha presa. Porque só estou lembrando disso agora. Estávamos quase na emboscada dos bandidos, o momento que me afastaria da minha mãe e do meu pai por anos, que me faria perder o nascimento da minha irmã. Olhei fixamente para meu pai e senti um nó crescendo em minha garganta. Eu não estava pronta para deixá-lo novamente, para perdê-lo. Não quando eu poderia impedir. "Parte, querido", mamãe disse, colocando a mão na minha bochecha e depois na lateral do meu pescoço. Olhando para meu pai, ela disse: "Reynolds, ele é caloroso. Você está pegando alguma coisa?" perguntou o pai, saltando por cima da fileira de assentos para se aproximar. "Você pode curá-lo, Alice." "Eu não estou doente", eu disse finalmente, embora certamente houvesse uma reviravolta doentia em minhas entranhas. Eu realmente não sabia como seria minha vida se não caísse daquele penhasco defendendo minha mãe.
Mas eu não poderia simplesmente nos deixar tropeçar em uma emboscada que poderia ter matado qualquer um de nós. É claro que isso não aconteceu, exceto eu, de certa forma, mas até que ponto eu já havia mudado ao longo desta vida? Os eventos se desenrolaram quase exatamente da mesma forma, mas e se fosse apenas o suficiente para causar alguma mudança sutil? Se, desta vez, os ferimentos sofridos por Ellen e pelo pai se revelarem fatais? Eu me perguntei. Há uma emboscada à frente, expliquei em minha voz baixa. Precisamos ter cuidado o quê? Perguntou o pai, pego de surpresa. Durden e Adam trocaram um olhar, enquanto Angela Rose espiava ao nosso redor como se pudesse avistar aquela emboscada escondida. Jasmine descansou uma mão em meu ombro de forma protetora. Os olhos de Ellen se enterraram nos meus, em busca da verdade, antes de ela dizer: formação de salvaguarda. Prosseguimos lentamente, com feitiços prontos em vez de relaxar. Meu coração só bateu mais rápido quando comecei imediatamente a me perguntar se tinha feito a coisa certa. Pressionei o ponto claro e escuro atrás dos meus olhos, mas senti apenas uma agitação fraca e amorfa. Dominado pelas emoções, da forma física de uma criança que ainda não tinha 4 anos, eu não queria nada mais do que o conforto de alguém que me garantisse que eu estava tomando a decisão correta. Você não vai encontrar isso aqui. Minha cabeça girou e me vi olhando para a imagem jovem e fantasmagórica de Sylvie, que estava flutuando a alguns metros de altura, observando tudo acontecer como uma expressão melancólica. O que você quer dizer? Ela balançou levemente a cabeça, enviando uma onda através de seu cabelo loiro transparente. Você está sozinho, Arthur. Talvez mais do que você já esteve antes. E essa será a parte mais difícil. Porque ninguém mais pode entender, ninguém pode te guiar. Você também terá que arcar sozinho com o peso das consequências. Esperei, esperando algo mais. Uma afirmação ou expressão de positividade, ou a afirmação de que, na verdade, eu não estaria completamente sozinho, porque ela estava comigo, mas tal gentileza não compensou sua dureza. Mensagem. Você não parece você mesmo. Claro que não, disse ela, aumentando o tom de sua voz. Eu sou eu, mas como você interpreta o eu que foi deixado para trás depois quis desistir de ser eu para que você pudesse continuar a ser você? Eu te contei o que aconteceu comigo. Talvez. Ela fez uma pausa, considerando. Talvez eu seja um pouco mais eu do que isso, já que uma parte do meu verdadeiro eu está aqui com você, mas você disse que eu estava sozinho. E você? Mas talvez não para sempre. Lembre-se disso. Não precisa ser para sempre. Meu rosto se contraiu em incerteza. Eu estava lutando para entender suas palavras, e meu olhar continuava desviando dela em busca da emboscada iminente de bandidos. Uma dessas vezes, quando olhei para trás, ela se foi. A luta começou de repente. Fui rápido em apontar os 4 conjuradores e o líder. Os chifres gêmeos os derrubaram com especialistas precisão, uma luta muito mais limpa do que aconteceu da primeira vez. Ninguém ficou ferido. Após a batalha, me afastei de mamãe e caminhei até a beira da estrada. Sylvia estava lá fora, observando, ou assim pensei. Na verdade, eu não tinha como saber. Será que ela ainda me salvaria se eu simplesmente escorregasse e caísse, ou até mesmo pulasse da borda? Cheguei mais perto, respirando superficialmente. Fechando os olhos, inclinei-me para frente e uma mão forte agarrou meu braço e eu voltei à realidade. Virando-me, encontrei-me cara a cara com meu pai, que me pegou no colo e me colocou em seu ombro. Uau, cuidado aí, Art. Essa é uma queda longa e antiga, disse ele com uma risada. Ei, como você sabia que aqueles caras estavam lá, afinal? Engoli em seco, olhando para a floresta lá embaixo. Não sei. Apenas o senti, eu acho. Ele riu novamente. Acabei de senti-los, ele diz. Se eu já te contei uma vez, já te contei 1000 vezes, meu filho, um gênio. Adam e Angela Rose disseram ao mesmo tempo, seus tons levemente provocativos.
Todos voltamos para a carroça e Durden fez os deslizadores partirem com um leve aceno de rédeas. Minha mãe me puxou para perto e eu descansei minha cabeça em seu ombro. Ela está grávida agora, percebi. O conhecimento era confuso, como um fato apenas parcialmente lembrado. Papai nunca se machucou, então não me disse para correr com ela ou que ela estava grávida de outro bebê. Minha irmã, embora eles ainda não saibam disso. Ele. Eu fiz uma careta. Foi difícil manter esses fatos em ordem. Mas talvez fosse só porque eu estava muito cansado. Um dos problemas de ter o corpo de uma criança de 3 anos, pensei, fechando os olhos. Para um corpo tão pequeno, é preciso muito descanso. A última coisa que senti foram os dedos de mamãe passando pelo meu cabelo ruivo. Os dias fluíram juntos em semanas, em meses, em anos. Shiros foi incrível. Tive os melhores tutores e eles me prepararam minuciosamente para ingressar na Shiro's Academy, o que fiz aos 12 anos de idade, quando o meu núcleo já estava vermelho claro. Minhas memórias da minha vida passada como o Rei Grey continuaram a desaparecer, mas estava tudo bem. Tornou-se cada vez mais fácil ser apenas Arthur Levin, aumentador bielemental e também um desviante de raios. Às vezes eu me arrependia de não ter me tornado um mago trielementar ou mesmo quadra-elemental, mas sabia que isso era bobagem. Ninguém poderia tornar-se adepto da utilização de todos os 4 elementos. Ainda assim, houve momentos em que flashes da minha vida na Terra vazaram, e eu me lembrei do que e senti que havia mais que eu poderia ter feito. Até ajudei minha irmã mais nova, Ellie, a acordar cedo. Não tão cedo quanto eu, mas papai disse que nem todo mundo poderia ser um prodígio que ocorre uma vez a cada geração. Mamãe deu um tapa nele e ele ficou fazendo beicinho por dias. Tentei ajudar a garota com quem morávamos também, mas Lilia não conseguia controlar a mana. Não foi surpreendente, eu acho, já que a mãe e o pai dela também não eram magos, mas me lembrou que havia algumas coisas que eu não podia fazer. Uma boa lição para um garoto de 12 anos, pensei. Você parece nervoso, papai apontou enquanto brigávamos nos dias que antecederam o início do meu primeiro período na academia. Estávamos atrás da residência dos Eustia, onde eles tiveram a gentileza de nos convidar para entrar. É natural, Art. Mas mesmo que essas outras crianças sejam mais velhas, poucas delas serão mais talentosas. Não estou nervoso. Eu insisti, avançando e acertando minha espada de madeira em sua canela. Quando ele se esquivou, eu o passei por todo o meu corpo, migrando em suas costelas do lado oposto. Ele mal colocou sua própria arma no lugar. Eu ainda sou um mago há tanto tempo quanto eles. Talvez ainda mais. Ele defendeu um golpe e eu me estendi demais, avançando demais e expondo meu flanco. Com uma risada, ele atacou minha posição aberta. Pulei para frente para evitar seu ataque e fiquei de pé de frente para ele. Eu acordei mais jovem do que qualquer outra pessoa. Não seja arrogante, ele advertiu, embora não conseguisse esconder o orgulho óbvio em seus lábios trêmulos, mandíbula flexionada e olhos brilhantes. Apenas lembre-se, não deixe aqueles nobres e membros da realeza pressionarem você, mas também não comece brigas. Pegando minha arma com as 2 mãos, empurrei para frente e soltei um geyser de vapor, pegando papai desprevenido. Ele cambaleou para trás, tossindo e tossindo, a pele do rosto ligeiramente vermelha por causa do calor. Mas certifique-se de acabar com ele se alguém for estúpido o suficiente para lutar comigo. Acrescentei, repetindo conselhos que ele já havia me dado muitas vezes. Ele me acenou, tentando recuperar o fôlego. Isso é certo, ele tossiu eventualmente. Ok, isso é o suficiente por hoje. Seu tutor deve chegar em breve. Eu não pude evitar revirar os olhos. Vamos, hoje? Estou pronto. Eu me animei. Deixe-me ir com você para a casa de leilões.
Não estarei em casa com tanta frequência assim que o período letivo começar, e quero passar meu tempo com você, não ouvindo outra palestra sobre a teoria da manipulação de mana. Eu parei quando as sobrancelhas levemente úmidas de meu pai se ergueram em seu rosto vermelho. Tudo bem, eu disse, desistindo do meu esforço tímido para escapar das aulas, com a cabeça baixa. Uma mão calejada o acertou. Talvez sua mãe possa trazer você para baixo depois das aulas. E jantar. Olhei para cima com gratidão. O nariz do papai enrugou. E um banho, pensei muito naquele momento quando o semestre começou e fui puxado para a vida acadêmica. Foi difícil lá. Eu era um bom lutador e forte para minha idade, mas o talento prodígio que demonstrei quando criança desapareceu com as lembranças da minha vida passada. Ainda assim, isso não foi tão ruim. Era muito mais fácil ser apenas uma criança e não ter todas essas coisas sobre a terra e ser um rei presas na minha cabeça. Mas sim, a Shirus Academy ainda era difícil. Pensei nas lições que papai me ensinava sempre que as pessoas tentavam implicar comigo porque eu era muito jovem. Isso acontecia muito, principalmente com os garotos nobres, que eram péssimos. Os príncipes e princesas de Sapien e Elenoir até foram para lá, embora eu tenha ficado bem fora do caminho deles. Ainda assim, quase nenhum deles conseguia manipular. 2 elementos diferentes, muito menos um desviante, e o diretor era muito legal, embora meio intimidador. Foi quase uma pena que eu tenha ficado preso com tantos deles em minha primeira viagem de campo, quando minha turma de Penfighting Mechanics primeiro foi levada para uma masmorra real em Beast Glades, Vidove Script. Tudo bem, todos estão prontos? Nossa professora, uma mulher intensa chamada Vanessa Glory, perguntou. Então vamos entrar. Preparem-se. Assim que entrarmos, vai fazer frio. Ela passou pela entrada, que parecia ser uma escada estreita que levava à escuridão. Em uma fila única, todos nós começamos a descer as escadas. A temperatura caía visivelmente a cada passo que dávamos. Que diabos? Eu não pensei que estaria tão frio. Um garoto chamado Roland disse com os dentes batendo. Aumente-se, seu idiota, ouvi Clive, o vice-presidente do conselho estudantil, dizer por trás. Estava escuro demais para ver qualquer coisa além do contorno vago de cada pessoa. Olhei para Clive e meu olhar mudou automaticamente para a garota élfica ao lado dele. A presidente do conselho estudantil, Tessia Eralit. Ela não me viu olhando, mas Clive viu. Ele zombou e eu desviei o olhar, sentindo o meu pescoço esquentar. De qualquer forma, como se algum dia eu estivesse interessado em uma princesa élfica elegante, pensei com raiva. Descemos até uma enorme caverna coberta de musgo. Isso é estranho. Normalmente já veríamos uma boa quantidade de rosnadores. Porque eu não, de repente, ruídos horríveis começaram a ecoar ao nosso redor. Espreitando por trás das numerosas pedras e das pequenas cavernas que pontilhavam as paredes da caverna havia inúmeros olhos vermelhos e redondos. Cerrei o punho da lâmina simples, mas útil, que a escola havia fornecido para esta expedição. Ao meu redor, os alunos lançavam olhares cautelosos para a professora Glory, mas esqueci de todo o resto ao sentir a emoção de realmente poder me testar pela primeira vez. Isso é tão estranho. Mesmo nos andares inferiores, nunca há tantos rosnadores amontoados, disse a professora Glory, preparando-se. Há muitos deles, mas não são impossíveis de lidar. No entanto, como esta é apenas uma excursão de classe, acho melhor voltar, só para garantir. A segurança é a nossa prioridade, mas quando a professora Glory começou lentamente a conduzir todos de volta às escadas, uma bola de fogo passou voando por ela. A bola de fogo explodiu e 6 das bestas de mana, conhecidas como rosnadores, foram lançadas em direções diferentes. Seus corpos fumegantes, cada um com cerca de 1,5 metro de altura, peitos e braços musculosos e pernas curtas e arqueadas, jaziam imóveis. Ver? Um nobre sarcástico chamado Lucas Vick zombou, brandindo o seu cajado. Essas feras nojentas são fracas.
Professor, não me diga que você nos trouxe aqui só para voltar. Mesmo um pequeno feitiço de fogo foi suficiente para matar 6 deles para não ser superado pelo mago menos talentoso. Eu avancei e imbuí mana do atributo fogo em minha lâmina, fazendo-a dançar com chamas brilhantes. A espada ardente esculpiu um arco brilhante através da caverna mal iluminada, atingindo a espessa pelagem cinzenta de uma das criaturas feias, que ardia e exalava um fedor horrível. Seus pequenos olhos vermelhos olhavam para mim com um rosto grosseiro e focinho. Arthur! Gritou a professora, incapaz de esconder sua frustração e preocupação diante do contexto. Droga! Vocês dois! Todos, dividam-se em equipes e ocupem diferentes partes do chão. Não queremos nenhum fogo amigo acontecendo aqui. E Lucas, Arthur, se algum de vocês fizer algo assim de novo, haverá consequências. A professora Glory lançou um olhar ameaçador para nós dois. Balancei a cabeça, sentindo minhas bochechas queimarem. Príncipe Curtis, leve sua equipe e siga em direção ao lado esquerdo da caverna. Princesa Tessia, leve sua equipe para a direita da caverna e mantenha-se firme. A última equipe, comigo. Estarei de olho em você o tempo todo, mas fique atento e não subestime os rosnadores, especialmente nesses números. Com isso, o professor Glory fez sinal para que as equipes avançassem. Roland, quero que você seja a vanguarda, já que você é o melhor de perto, ordenou a princesa Eralit, sua voz se espalhando por toda a caverna. Clive e Owen, você se posicionem atrás dele, à esquerda e à direita, e certifiquem-se de que ele esteja coberto. Lucas, fique no centro, atrás de Roland e entre Clive e Owen. Eu cobrirei suas costas. Vamos para a posição de diamante que aprendemos na aula. Mas eu estava com o professor, é claro, já que nenhum membro da realeza queria alguém que não fosse de uma família nobre, mesmo um mago bi-elementar. A batalha foi intensa, e o professor Glory nos manteve em uma rédea mais curta do que as outras equipes tinham que lidar. Mas quando eu girei e me abaixei, minha lâmina brilhando, relâmpagos impregnando meus músculos para balançá-la ainda mais rápido, entrei em um ritmo de lidando com a morte. E a questão era que eu era bom nisso. Isso foi bom. Eu queria mais disso, aquela emoção de poder. Eu queria me tornar um aventureiro desde pequeno, mas naquele momento eu realmente sabia que seguiria os passos do meu pai. Isso é ótimo. Só então, houve um estalo vindo de cima e uma enorme ponta de gelo bateu no chão bem perto de mim. Fui derrubado e tive que me envolver em um escudo de mana do atributo água para me afastar do enxame de rosnadores que saltaram na chance de me derrubar. A professora Glory avançou com suas 2 espadas gigantes, uma em cada mão, cortando múltiplas bestas de mana a cada golpe. Ela não viu as 2 monstruosidades aladas descerem do teto até que uma delas a segurou pelo ombro. Ele a levantou e a jogou fora como uma boneca de pano. Não pude fazer nada enquanto a segunda criatura, algo parecido com os rosnadores, mas 2 vezes maior, e com asas largas, se inclinava em minha direção. Cada um de seus membros dianteiros tinha 4 garras longas e afiadas que brilhavam ameaçadoramente à medida que se aproximavam. Minha barreira se desfez como papel de seda e as garras mergulharam em mim. Fechei os olhos, incapaz de entender o que estava acontecendo. Não poderia acabar assim, simplesmente não poderia. Eu era especial, único até. À medida que a dor deu lugar ao entorpecimento, tudo o que consegui pensar foi: que desperdício, tudo escureceu. E então, dentro da escuridão, um leve raio de luz distante. A luz no fim do túnel, pensei, ainda não ciente do fato de que eu não deveria mais estar pensando. A luz ficou mais próxima, mais brilhante, e então, como se eu estivesse olhando através de uma janela embaçada, tudo ao meu redor se transformou em um borrão brilhante, me forçando a fechar os olhos, apesar de ter certeza de que eles já estavam fechados. Sons indiscerníveis assaltaram meus ouvidos, deixando-me tonto. Quando tentei falar, as palavras saíram como um grito. A cacofonia de sons indistinguíveis foi suavizando lentamente e ouvi uma voz abafada. Parabéns, senhor e senhora, ele é um menino saudável.